Bom dia, pessoal. Esse é mais um Arena de Perguntas, um programa que a gente traz para jogo as questões que a gente recebe lá no Instagram, quando a gente abre a caixinha de perguntas sobre temas diversos que orbitam a temática de governança, gestão de riscos, propósito, gestão de equipes e tudo aquilo que possa te ajudar a dominar os riscos que prejudicam os resultados da sua empresa, tá legal? E a temática dessa semana foi um tema livre. A gente deixou livre para as pessoas poderem mandar a melhor pergunta que elas têm a respeito dessa temática que a gente fala de governança, gestão de riscos, para a gente explorar aqui, tá legal? A gente recebeu, de fato, temas correlatos, mas diversos, e que a gente vai explorar aqui hoje com vocês, e certamente isso pode ser gatilho para a gente fazer depois uma live, para depois fazer um conteúdo mais focado, né, nesses conteúdos que a gente recebeu aqui, que alguns deles são bem interessantes. Inclusive, estou com a minha lousa aqui, para um deles eu vou exercitar com vocês um exemplo gráfico aqui para a gente tentar explorar o conceito, tá legal? Então, muito bem. Vamos lá, vamos começar aqui então respondendo primeiro ponto que a gente chegou a receber lá no Instagram, de novo na caixinha de perguntas, então vamos lá. Quais características são fundamentais para ser um bom gestor de riscos? Olha, essa é uma ótima pergunta e a resposta que eu vou dar, não só para um gestor de riscos, mas para qualquer tipo de gestor que você queira ser, eu recomendo que você esteja preocupado com, na verdade, busque ter duas grandes características. A primeira é ter uma análise crítica, um pensamento crítico, que você consiga entender e absorver o problema, entender a complexidade desse problema, para depois você definir qual é a técnica ou o caminho que você vai dar para a solução. Eu conheço muitas pessoas que são apaixonadas por alguns métodos de análise de soluções, etc. E só que nem todos os problemas você precisa de uma sofisticação tão grande, ou você, por um problema complexo, uma abordagem muito simplificada também não vai resolver. Então é importante que você tenha ciência de entender o seu problema, o quão complexo ele é, o quão caótico ele é, o quão necessário de tempo, de velocidade de resposta você precisa ter, se é muito rápida, se você pode ter um tempo para pesquisar, para analisar, para debater, para exercitar, e depois você reunir o seu time para você conseguir buscar essa solução, a depender do tipo do problema, da complexidade, do tempo que você tem para dar essa resposta e, sobretudo, quais são os recursos, né, que você tem. Então, eu acredito que a primeira característica é você ter um pensamento, um olhar crítico, que você consiga parar, respirar, ter cadência na hora de você determinar a sua ação, mesmo que ela eventualmente seja rápida. Mas isso não tira o prazo necessário para você absorver e tentar administrar melhor os seus recursos, a fim de você definir uma melhor resposta para aquele seu problema. Caso contrário, você vai para aquela famosa tática do tentativa e erro. E a tentativa e erro pode parecer bonito para alguns, ou alguns podem encarar que isso é a experimentação. Cuidado, porque sim, a tentativa e erro do ponto de vista de experimentação é bem-vinda quando você está explorando, quando você tem tempo para exercitar algumas hipóteses e depois você julgar se aquilo faz sentido ou não. Agora, se você está com prazo curto, com recursos curtos, se você for muito na fobia da tentativa e erro, o que vai acontecer? Você vai consumir todos os seus recursos e, eventualmente, você não vai conseguir dar aquela resposta que você tanto esperava, tá legal? Então, você ter primeiro um pensamento crítico. Segundo, a segunda característica que eu sugiro para que você seja um grande gestor de riscos, e não só riscos, enfim, qualquer tipo de nicho que você esteja hoje, além do pensamento crítico, da análise crítica, você ter uma visão de empreendedor. Isso mesmo, é você não ficar em cima daquele clichê, né? Eu preciso pensar como dono. É muito mais do que isso, é parte para ação. É você agir como dono, tá legal? Então, quando você age como dono, e eu sempre busco fazer isso, e por que eu estou dando essas dicas? Porque eu vejo que elas têm um potencial de dar mais chances de você aprender. Porque se você tem um pensamento crítico e você olha como dono, você vai estar muito mais preocupado em gerar o melhor resultado possível com a melhor otimização possível também de recursos. Tá legal? Por quê? Porque você é o maior interessado que aquilo dê certo. Né? Ou seja, além de você ter o senso de responsabilidade, você tem o senso de compromisso, de prestação de contas, de entender que aquele trabalho que você está executando,
aquela atividade em si, ela tem sim um impacto direto com relação aos seus resultados, logo os resultados da empresa, que de alguma forma isso impacta de volta para você em algum nível, algum tom, entendeu? Então, quando você pensa como dono, você se preocupa melhor em entender o propósito do que você está fazendo, entender o como que você pode fazer, seja imaginando uma abordagem mais otimizada ou mais simplificada, dependendo da complexidade do seu problema. Você se preocupa muito em fazer com que a empresa vença os obstáculos. Você também e você entende que você precisa estar preocupado com papéis e responsabilidades e delegação adequada de funções. Por que eu estou falando isso? Eu já passei por alguns contextos, algumas empresas que o senso de dono, de pensar como dono, né, ou seja, eu sou um sócio, etc, era muito forte, era muito forte. E isso é bacana, porque todo mundo tinha aquela cultura de pensar, de agir realmente e vencer os desafios com recursos que tem e não ficar se lamentando se você está com falta ou excesso de recursos. Tá tudo certo com relação a isso. O problema é que quando isso não tem dosagem, quando isso não tem equilíbrio, o excesso de proatividade acaba atrapalhando a equipe. Aí você tem pessoas fazendo atividades que não deveriam estar fazendo, porque no julgamento delas, isso vende bem. Ou seja, eu pensei como dono, eu fui lá, entreguei, resolvi, mas às vezes nem é atividade da área dele. Eu teve uma situação em especial que uma vez a gente passou por um cenário de indisponibilidade sistêmica, e nessa época eu cuidava da parte de continuidade. E aí minha equipe, ao invés de algumas pessoas dessa equipe, era uma equipe nova que eu estava assumindo, eles tinham esse senso de dono, de proatividade, sempre no último volume, e quando teve um problema de disponibilidade, o que eles fizeram? Eles levantaram da mesa, foram lá dentro da área de tecnologia, ficar do lado da pessoa, se colocando à disposição para fazer qualquer coisa que fosse necessário. Pô, legal, mas qual é o real ganho de fazer isso? Onde está a tática, onde está o planejamento de você ficar lá pressionando, na verdade, o cenário? Você não vai ajudar em nada. Aquele apoio psicológico nessas horas é questionável, porque você está num cenário de crise, e você tem que ter planejamento, você tem que estar focando naquilo que você está ali para fazer. Então, você não vai roubar espaço da outra pessoa, você não vai gerar pressão desnecessária, e você vai ter cuidado extremo em agir de maneira coordenada a fazer aquilo que você precisa fazer. Então, naquela época, a gente deveria estar preocupado muito mais em avisar todos os outros stakeholders, todos os outros envolvidos de que o problema está acontecendo, mas também está sendo observado, para aguardar. Né? Ou seja, aquela história, você mora num prédio, aí uma pessoa fica presa no elevador. Você, na sua fobia de querer ajudar, você vai tentar abrir a porta do elevador a todo custo. Cuidado, você deve estar fazendo uma coisa que você não está preparado para fazer, você não tem costume, você nunca fez, e você pode piorar a situação. Então, equilibrar essa dosagem a respeito do quão proativo você é, porque isso gera problema e você não consegue fazer aquilo que de fato está ali para fazer. Tá legal? Então, para mim, são essas grandes características. Para você um grande gestor, é você ter análise crítica, e você ter a visão empreendedora. Ter uma visão de empreendedor para você entender melhor o negócio onde você está inserido. Você consegue enxergar, além das atividades que você está fazendo, as oportunidades de negócio também que possa, no seu mundo pessoal, na sua outra rotina que você tem durante o seu dia e noite, que você fala, poxa, isso daqui é bacana, eu não tinha pensado, vi isso acontecendo, e vou levar adiante lá para a minha empresa, para ver se isso pode ser uma ideia interessante de geração de produto. Porque quando você tem um grupo de pessoas que está ali focado em resolver um problema, em conduzir uma empresa já é muito desafiador aqui no Brasil, a gente tem inúmeros desafios por natureza, questões fiscais, questões tributárias, questões de relação com pessoas, então, assim, é sempre uma relação muito custosa. Então, às vezes, as pessoas que estão lidando com o dia a dia não têm tempo suficiente para pensar no novo. Então, você, com essa visão de dono, você pode vir constantemente a provocar esses debates em pensar de uma forma diferente, seja para construir um novo produto, uma nova alternativa, ou para otimizar melhor a atividade que hoje você tem como sua responsabilidade. Ou, no limite, quando você vê o seu colega fazendo alguma atividade que você percebe que é muito custosa, que tem muito esforço, etc., e você encontrou uma oportunidade daquilo ser mais fácil de ser feito, então vale a pena você trazer isso à tona. O que eu sugiro é você só ter cuidado na hora de você passar esse recado,
para não dar aquela sensação daquele jargão, né, de você estar tentando ensinar o padre a rezar a missa. Então, com muita humildade, todo o feedback e toda a contribuição é bem-vinda. Então, eu acredito que essas são as grandes características de um gestor. Se você somar, aí sim, essas duas características, você vai ser um grande líder, na minha visão. Por quê? Porque você tem o senso, você consegue olhar mais além da onde você está, você sabe entender ou busca entender o porquê você está ali, aonde você quer chegar, e por ter uma análise crítica, você consegue gerir melhor os seus próprios recursos, a sua equipe. Tá legal? E quando eu falo gerir recursos, não é só alocação de colocar, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, muito pelo contrário. É você também entender o potencial desses recursos, investir neles, para eles melhorarem, evoluírem e terem maiores resultados, né? Eu acho que o gestor que tem muita vaidade, ele tende a ser um péssimo gestor. Por quê? Porque ele não está ali para provar que é melhor do que ninguém, na verdade, ele tem que formar pessoas melhores do que ele, inclusive. Tá? Porque se ele tiver a necessidade de ser o melhor sempre, assim, ele sempre vai estar envolvido dentro do operacional e não vai conseguir ter o tempo para fazer outra coisa. Eu sei que você tem alguns cenários que são desafiadores ao ponto de você não conseguir se desprender, porque a equipe, às vezes, também está numa loucura, também não consegue ter tempo para aprender, etc. Como eu disse, se você não arranjar esse tempo, ninguém vai arranjar para você. Então, se você encare que a necessidade de capacitação, que a necessidade de investimento em treinamento, de exploração, de evolução, etc., é como se fosse uma crise de um cliente. Enquanto você não equalizar, enquanto você não dá tempo, dar tempo e atenção para você melhorar a sua visão, para você estudar, para você se melhor capacitar, você sempre vai estar correndo atrás do rabo e, inevitavelmente, vai estar sempre fazendo uma coisa que normalmente é ineficiente. Tá legal? Então, para quem perguntou isso, recomendo que você tenha essas duas características e depois consiga somar elas para ser um grande líder e administrador de recursos, tá legal? Muito bem. Seguindo para o próximo ponto aqui, lembrando que o tema dessa semana foi livre, as pessoas puderam contribuir com a gente com dúvidas e visões gerais a respeito de governança e riscos, e a gente recebeu algumas questões sobre isso que a gente está explorando aqui hoje, tá legal? Então vamos lá. Segundo ponto que a gente recebeu. Fale um pouco sobre apetite de risco. Muito bem. Lá no canal do YouTube, a gente tem uma parte específica, tem um capítulo que a gente explora essa parte de apetite de risco, mas é uma ótima pergunta porque isso tem uma relação com o último ponto que a gente recebeu, mas eu vou já adiantar aqui. Quando você fala sobre cultura de riscos, é importante que, aliás, toda empresa tem uma cultura, tá certo? Mesmo as pessoas que fazem parte dela não sabendo qual é essa cultura, mesmo o dono estando ali próximo não sabendo qual é essa cultura, ela tem uma cultura. Porque cultura, ela é reflexo, ele é uma atmosfera intangível, mas fácil de se sentir, resultado dos hábitos, crenças e exemplos que essas diversas pessoas imprimem e executam no dia a dia. Então, se você tem uma equipe que tem uma cultura vencedora, na minha visão, você vai ter uma equipe que normalmente no dia a dia demonstra colaboração, demonstra empenho, demonstra resultados e por aí vai. Se você tem uma cultura que é tóxica, normalmente você vai ter pessoas que estão ali muito mais preocupadas em fofocar, em criar atrito, em criar histórias fictícias sobre determinado assunto, interpretar de uma forma sempre negativa e nos corredores ficar transmitindo isso, né, nos grupos de WhatsApp e por aí vai. E logo o que vai acontecer? A empresa nunca vai dar resultados, ou seja, por isso que o gestor, o dono da empresa, precisa estar muito próximo, porque a cultura é reflexo desses hábitos, dessas crenças das pessoas. E quando você não estabelece a cultura da tua empresa, o que vai acontecer com a sua empresa? Ela vai ter uma cultura mixada, ela vai ter uma cultura completamente misturada, reflexo dos vícios e das culturas anteriores que as pessoas carregam do seu mundo pessoal, do seu mundo profissional histórico para dentro da tua empresa. Então, por que eu estou dizendo esse lance de cultura? Porque isso tem tudo a ver com a questão do apetite a risco. Porque quando você fala primeiro em gerir riscos, muitas pessoas confundem a gestão de riscos com follow-up de planos de ação. Tá? Isso daí é uma parte da gestão de riscos. Não diz respeito a toda a gestão como um todo.
É como se eu fosse falar para vocês o seguinte: olha, vamos falar sobre o tema de fazer bolo. E na hora e a gente só fala sobre o aspecto de escolher a cor do bolo, o sabor do bolo, e as pessoas só de olhar que se você escolhe o sabor do bolo ou a cor do bolo, você já sabe fazer um bolo, não é isso. Muito pelo contrário, você está sendo, na verdade, você está olhando para a parte final ou para uma concepção conclusiva, que quando você fala de cor ou quando você fala de recheio, evidentemente tem que ser mais anterior, mas é só um insumo ou um output que você tem de um processo mais complexo, um processo mais estruturado e por aí vai. Então, gestão de riscos não é só plano de ação. E as pessoas acham que estão gerindo riscos só olhando para o plano de ação. Na verdade, quando você tem essa abordagem, existe o risco das pessoas terem, na verdade, uma abordagem somente reativa. Ou seja, só se preocupa quando o problema é dado e esse problema depois tem alguém cobrando para você, pelo amor de Deus, fazer aquela ação. Ao ponto que, na maior parte das vezes, os gestores que estão executando essas ações, que começaram a dar atenção depois que virou um plano de ação, um apontamento, uma auditoria, etc., só dá atenção quando essa formalização acontece. Mas ele mesmo já sabia que esse problema existia há muito tempo. Então, por que, que ele não se antecipou, não declarou formalmente esse problema, e antes que alguém pudesse apontar que esse problema existe, por que, que ele não foi lá e declarou isso para fazer de forma antecipada? Ou seja, você percebe que é uma forma de pensar quando você começa a ter uma cultura que também leva em aspectos relacionados à gestão de riscos, é importante você estar atento a esse tipo de coisa. Por quê? Porque as pessoas podem interpretar de uma forma completamente errada e focarem só numa parte e achar que aquilo é suficiente e seguir o jogo. Então, quando você fala sobre apetite de risco, por que estou dando toda essa introdução? Porque quando você fala de apetite de riscos, é esperado que você já entenda a relação entre retorno e risco. Por quê? Porque quanto mais você quer retorno, mais risco, a tendência é que você mais exposto a riscos vai estar. Na minha concepção, existe aí uma curva, uma relação não linear, mas, enfim, correlacionada. Né? Quanto mais performance você vai ter, mais riscos você normalmente vai estar exposto. E aqui eu tenho a lousa aqui atrás de mim, até vou exercitar isso para que você tenha essa visão, tá legal? Eu vou tentar fazer aqui num lugar que, se eu for mais para cá, não, então tem que ser aqui. Então vamos lá. Então você tem um gráfico aqui, certo? Então aqui você tem risco e aqui você tem retorno. Tá legal? Dá para todo mundo ver aí? Tá legal. Pela câmera talvez esteja contrária à visão, mas vamos lá. Então a relação na minha visão é isso daqui, ó. Ou seja, quanto mais retorno você buscar, mais risco você tende a ter. Então, quando você está aqui, ó, você está buscando esse retorno. Legal, não tem problema nenhum. Mas perceba que você tem aqui um X, um Y, que é a quantidade de risco que você está exposto. Então, se você está, por exemplo, querendo aumentar a sua produção, você tem uma produção, você produz 100 hoje, você quer produzir 500, está tudo bem com relação a isso, você vai buscar isso. Agora, se você não se preocupar na sustentação desse assunto, se você não se preocupar com o quão seguro é essa capacidade de produção para você não ter nenhum tipo de disponibilidade, falha e por aí vai, você em algum momento vai ter falhas no seu processo, você vai frustrar as pessoas que estão esperando a sua oferta, as pessoas vão estar demandando, você não vai conseguir, e você pode cair em um dos precipícios da difusão de inovação. A gente vai falar um pouco, a gente vai criar um capítulo depois para falar só sobre difusão da inovação, que é quando você tem um produto bom, validado no mercado, e na hora de você buscar escala, porque o mercado está demandando isso, você começou a penetrar o seu produto dentro daquela gama de pessoas que começaram a confiar na sua marca, começaram a acreditar que tem valor naquilo que você está fazendo. Aí, quando você precisou aumentar a escala, você não conseguiu atender, ou na fobia de querer atender, você tem desperdício de recursos, você tem ineficiência operacional, etc. Isso pode deixar mais cara a sua operação, e dependendo da margem que você tem, do fluxo e do caixa, né, dos recursos que você tem para administrar, você pode vir a quebrar a sua empresa. E aí é uma frustração gigantesca, por quê? Porque você tinha demanda, você tinha um produto validado, um produto bom, aceito, estavam querendo consumir, você não conseguiu administrar bem isso. Por quê? Porque você só foi aqui tentando buscar retorno, tá legal? Só que você não se preocupou com o risco que isso levava. Qual é o risco inerente?
Então, todo retorno tem um risco inerente. Não existe aquela sensação, eu não tenho risco. Está errado, tá? E está errado não porque a pessoa não quer acertar, é porque ela não conhece, não tem maturidade suficiente para julgar qual então é a exposição de riscos. Por quê? Porque à medida que você tem aqui, ó, o risco está aqui, né? Então você tem aqui essa quantidade inteira de risco. O que é o apetite? À medida que você está buscando esse retorno aqui, tá legal? Só que você não aceita passar dessa faixa de exposição de riscos que eu fiz aqui. Ou seja, você determinou um apetite. Por quê? Porque isso é uma exposição esperada. Pode ser que a realidade, o que pode ter acontecido? A sua exposição de risco pode estar aqui, para esse mesmo nível de retorno. Tá legal? Ou seja, você está buscando esse nível de retorno, mas a sua exposição de risco real, que está sendo monitorada, que está sendo gerida, etc., se demonstra já numa situação extremamente elevada. E aí você determinou que você não topa correr essa exposição além dessa faixa que você determinou. É por isso que os riscos precisam ser identificados, de alguma forma ter uma métrica de monitoramento, ter uma métrica de medição, para você conseguir determinar qual o nível de exposição que aquele risco tem. Por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de você ter problemas com relação a quando você está buscando escala. Mas você tem outros exemplos, tá? E isso não tem a ver só com o mercado financeiro, para quem está achando que isso é só quant, etc. Não. Tem a ver também, por exemplo, quando você tem uma loja e você tem um estoque, ou você tem um restaurante e você tem um estoque de produção de algum produto, etc. E você tem que estar olhando para esse estoque para ele não faltar, principalmente se é aquele que você normalmente utiliza para atender a demanda dentro da sua empresa, dos seus clientes. E aí você determina, olha, a gente não pode ter menos do que 3 quilos de farinha aqui dentro da cozinha. Ou eu não posso ter menos do que 1.000 celulares aqui para entregar, porque eu sei que 1.000 celulares no final de semana, principalmente numa Black Friday, etc., pode acabar em minutos. Ou seja, você começa a determinar limites de estoque mínimos para você conseguir não ter nenhum tipo de problema. À medida que você vai chegando perto desse estoque mínimo, você já está com uma série de gatilhos de reposição de estoque, ou você aguenta um pouquinho mais, poxa, a gente vacilou aqui, né? A gente errou. Estamos aqui em 1.500 celulares, vai ter um final de semana, promoção, etc. A gente precisava ter um estoque maior do que isso. O seu apetite era 1.000. Então, é por isso que é interessante você olhar ele com o quanto, gerir ele propriamente dito. Por quê? Porque a reposição de estoque tem um tempo também. Então, você precisa levar em consideração esse tempo de reposição, olhando necessariamente a condição do seu estoque, né? Ou seja, que é o indicador que você resolveu adotar para gerenciar o risco em resiliência. Tá? Por exemplo, você tem outra questão de apetite, que é do tipo assim: olha, eu não aceito fazer negócios com empresas que estejam envolvidas de maneira comprovada em corrupção. Apesar disso ser uma lei agora, mas isso pode ser uma determinação já por princípios da empresa, entendeu? Ou eu não aceito ter um fornecedor que não se preocupe com o impacto no meio ambiente. É outra premissa que você está adotando. Ou eu não aceito ter o meu produto funcionando no mundo digital sem as seguranças e os controles mínimos de backup e segurança da informação, porque os riscos, eles são operacionais, eles são inerentes ao seu negócio, eles estão mudando de questões mais físicas para mais digitais. E isso tende a aumentar cada vez mais com a Web 3.0, com as conexões que estão para acontecer em maior nível de intensidade. Então, percebe que apetite é aquela determinação que a companhia faz do que ela não topa fazer, ou qual é o limite de onde ela aceita correr riscos em busca de um resultado, de um retorno. Então, existe uma relação aqui, poderia retorno estar aqui também, risco aqui, tanto faz. Então, quanto mais o retorno acontece, quanto mais busca retorno, você tem mais risco de exposição daquilo acontecer. Tá legal? Então, apetite é você conseguir bater um papo lá com a sua administração, com o dono da tua empresa e por aí vai. Deixa eu apagar aqui. Show. Para vocês conseguirem determinar o que a sua empresa topa ou não fazer. Tá legal? Então, apetite a risco é até onde você consegue
rodar o operacional dentro da sua empresa. Outro exemplo que recentemente eu pude ter a chance de ver é uma empresa, por exemplo, que tem lá uma operação que faz diversos pagamentos para fornecedores e esses pagamentos não tinham um limite estabelecido. Ou seja, quem está operando lá dentro da esteira operacional, se olhar para o Joãozinho, eu te pago 100 por esse serviço. Aí olhou para o Joaquim, gosta mais do Joaquim, aí o mesmo serviço pagou 1.000 para o Joaquim. Ou chegou a Maria lá, poxa, Maria, porque eu gosto de você também, ou porque eu tenho um combinado com você, aí você começa a entrar dentro de outro tipo de exposição relacionado por exemplo, fraudes internas, na qual a pessoa vai lá e combina o mesmo serviço por 5.000, por 10.000, ou seja, não tem limite. Então a pessoa consegue determinar qualquer que seja o valor, tá certo? E pode acontecer também de erros operacionais, ou seja, era para você pagar 1.000, você errou um zero, você colocou 10.000, você colocou 100.000, a depender do caixa da sua empresa, o dinheiro vai. Ou seja, a empresa tinha um apetite extremamente alto, extremamente agressivo, praticamente não tinha apetite, ou seja, não tinha limite. Então, à medida que você começa a estabelecer limites, é para você tentar garantir que as pessoas tenham clareza a respeito do que estão fazendo e, sobretudo, controles para que um erro operacional ou fraudes internas ou fraudes externas por corromper o seu sistema, etc., aconteçam. Então, é por isso que é importante você entender essa relação de retorno barra risco que tem dentro do seu contexto. Então, o apetite é isso, é você conseguir determinar um limite aceitável de exposição de risco com relação àquele retorno que ela está tentando buscar ter. Tá legal? E o apetite de risco tem dois limites, tá? Então, você tem o primeiro limite, que é o apetite, ou seja, você topa correr numa boa o risco até esse nível. Só que você eventualmente pode superar esse nível, tá certo? E aí você pode definir um segundo limite que a gente chama de tolerância. Ou seja, quanto eu tolero depois que eu superei meu próprio limite de apetite. Normalmente essa tolerância não é muito alta, é uma margem quase que de manobra ao ponto de você romper o seu apetite legal. Então a gente tem que fazer ações para reduzir isso. Agora, se você rompeu isso, você rompeu totalmente a sua exposição de risco aceitável, porque você superou o apetite que você determinou e você superou também a tolerância de ultrapassar o seu apetite. Ou seja, você está num nível de exposição de risco que, caso ele aconteça, o seu retorno inteiro pode estar comprometido, ou até mesmo a sua empresa pode não absorver, não conseguir absorver os impactos negativos, caso eles aconteçam. Tá? Então, é aquele cara que investe tudo numa empresa, não avalia os riscos, investe, por exemplo, em ativos, né, em objetos de valor extremamente voláteis, ou seja, hoje está lá em cima, pô, tá todo mundo comprando. Aí, de repente, não avalia o risco direito, não observa com cuidado, não exercita primeiro, não vai aos poucos, quer buscar resultados rápidos de curtíssimo prazo. Aí, de repente, o mercado vira, cai de uma maneira monstruosa, cai 80%, 90%, e aí já era, aí é só lamentar. Né? Ou seja, o apetite do cara foi tão elevado que ele mergulhou num lugar que eventualmente tem essa possibilidade de perda ou ganho muito forte, investiu tudo, perdeu, e aí pode colocar em risco o seu próprio patrimônio ou a sua empresa, e por aí vai. A gente tem boatos de grandes empresas, empresas extremamente tradicionais, que tiveram expansão de negócios, só que por erros de administração, a empresa teve que, na verdade, ter que ser liquidada, encerrar as operações, por questões de alavancagem de investimento de maneira precipitada, muito por conta da euforia de você ter grandes retornos no curto prazo. Enfim, tudo tem um preço. Então, quando você começa a gerir riscos, e daí a importância de você gerir riscos, daí a importância de você estar atento a essas exposições, quando você gere riscos, a cereja do bolo é você determinar no final do dia, então tá, eu conheço a exposição que eu tenho, e isso é antes do problema acontecer, eu avaliei essa exposição, eu analisei aquilo que eu ia fazer e determinei um limite para que eu topo correr. Pô, venho monitorando, etc. Rompeu esse limite? Poxa, aí eu paro de fazer. E o limite, como eu disse, pode ser quantidade de estoque, pode ser quantidade de problema, quantidade de reclamação, volume de produção, volume de dinheiro, ou seja, você de alguma forma precisa encontrar uma forma de medir aquela exposição de riscos.
tá? Mesmo que ela nunca tenha acontecido. Tá legal? É encontrar uma forma de você medir isso, e isso não tem nada a ver com sofisticação de análise de dados, tá? É uma análise de dados? É, mas como eu falei, sofisticação não tem relação com isso. Então você não precisa ter um cientista de dados para começar a exercitar isso. Evidentemente que quando você começa a aumentar a complexidade do seu negócio, aí sim você vai precisar se preocupar e que a sua gestão de riscos acompanhe essa complexidade. Aí sim você pode se preocupar com profissionais mais adequados, mais especializados, ferramentas mais sofisticadas, etc. Mas antes disso, o controlinho básico, às vezes no papel, funciona tão bem quanto. O importante é você ter um mindset. Se você tem um mindset de fazer negócios, é a mesma coisa de você se preocupar com a qualidade desse negócio que você está fazendo. Não se enganando e não achando que o retorno de curtíssimo prazo não vai ter o seu preço. Sempre tem o seu preço, como eu disse. É uma relação, existe uma correlação muito forte entre retorno e risco. Tá legal? Então, espero que eu tenha respondido aí sobre a questão de apetite. Então, é você determinar um limite de exposição de risco com relação àquele retorno que você está buscando. E esse apetite não precisa ser único, tá? Ele, na verdade, o mais adequado, inclusive, é você ter vários apetites, porque eu já passei também, eu já vi algumas empresas que falam, meu apetite de risco é alto. Alto com relação ao quê? A você fazer mais com menos pessoas, a você está dependendo de um sistema extremamente antigo que pode pifar a qualquer momento, a sua internet, o seu sistema, seu produto não tem nenhum tipo de segurança, está operando na sorte, as pessoas dentro da sua empresa não terem ética, o que é? Apetite alto com relação a quê? Então, eu já vi o pessoal sênior falando que o apetite dele é simplesmente alto. Ou seja, a conjuntura de vários indicadores, de vários pontos de vista, pode ser que tenha uma convergência para definir é alto ou não, mas isso tem que ter um cascateamento. Por quê? Porque os riscos são operacionais, são diversos, e eles estão orbitando de diversas perspectivas. Então, a dica que eu dou é comece. Só que não se satisfaça em entender que apenas um indicador vai conseguir cobrir toda a exposição do seu negócio. Então, é importante aí sim você evoluir mais com o seu processo de mapeamento de riscos, buscando a contribuição de todos. E quando você tem uma cultura mais forte para fazer isso, como eu conectei inicialmente para falar sobre esse ponto, melhor as pessoas tendem a, na linha do tempo, absorver isso. Logo de cara, talvez tenha um desafio maior, mas enquanto você investir e insistir que é um valor importante para a companhia pensar em riscos, certamente vai ter resultado sobre isso, tá legal? Muito bem. Terceiro ponto que a gente recebeu aqui era uma pergunta aberta sobre, eu convidei as pessoas a contribuir com a melhor ponto, a melhor dúvida que eles têm sobre governança e gestão de riscos, né? E a gente recebeu alguns pontos aqui. O terceiro ponto é a melhor estrutura de governança para uma empresa ágil. Muito bem. Aqui, qual que é a minha recomendação, tá? Para você ter uma empresa ágil, e qual é a recomendação? Porque as pessoas têm aquela visão de que uma governança muito robusta, muito complexa, certamente vai trazer um tipo de custo elevado para a operação. Isso pode deixar mais caro. Sem dúvida, se você vai investir mais em controle, você tem que ponderar, né, os efeitos que isso pode trazer para o seu caixa, para o seu investimento, etc. Tem custo, sim, mas tem o seu retorno também esperado. Então, é aquela história, todo mundo, para responder isso, como é que eu vou começar aqui? Bom, quando você pensa em ser ágil, não existe uma bala de prata única. Tá? Dizer assim, olha, eu adoto essa metodologia e por adotar ela, minha empresa ágil. Cuidado. Talvez você esteja se iludindo por conta de uma moda, tá certo? E a complexidade dos problemas que a sua empresa tem, talvez precise ter outras técnicas somadas a essa que você já tem hoje, que para um cenário é mais adequada do que para outro. Então, você tem problemas que são mais complexos, você tem problemas que são mais simples, ou seja, é um problema que acontece todo dia. E você tem ali procedimentos e controles e ações já absorvidas pelo seu pessoal. Então, faz parte do dia a dia. Você não precisa criar todo um projeto, toda uma metodologia ágil, porque as pessoas já sabem fazer aquilo. Você tem que fazer, na verdade, o reforço de papéis e responsabilidades para aquilo acontecer. Agora, quando o problema começa a ficar mais complexo, ou complicado, você tem que avaliar, pô, qual é o tempo que eu tenho para resolver esse problema. Aí você pode abordar para uma práticas já aceitas pelo mercado, fazer benchmark, etc., para resolver esse problema, que é mais complexo do que o dia a dia, ou seja, não tem uma fórmula mágica já
validada, ou seja, precisa escolher outras formas, ou se você tem mais tempo para explorar, aí você vai para um processo de experimentação, ter tempo para validar hipóteses, etc., para otimizar a melhor escolha da sua solução. Agora, se você está no cenário de caos, aí você precisa, de alguma forma, apagar os incêndios ou conseguir tempo. Tempo é o ativo mais importante que a gente tem, né? Seja na nossa vida pessoal, profissional, em qualquer contexto, tempo é tempo. E o tempo, para mim, é o ativo mais importante que a gente tem, porque ele não tem como ser reposto, tá legal? Então, quando você tem tempo ou quando você não tem tempo, você tem que agir de forma a estancar aquela crise, foca no problema, mitiga as consequências, olha rapidamente para a causa, tenta mitigar a causa e depois você volta atrás para avaliar o que, que aquilo não é, por que, que aquilo aconteceu. Então, no cenário de causa, minha recomendação é você sempre olhar para mitigar os efeitos para depois você olhar a causa. Porque enquanto você está buscando a causa, que às vezes não é tão claro e tão óbvio, os efeitos estão aumentando. Então é aquela história, né? Você está com um prédio em chamas. O que você vai fazer? Você vai tentar fazer toda uma análise com fogo pegando, né, todo o vapor do que por que aconteceu, ou você vai apagar o incêndio? Óbvio que na minha visão, o mais lógico seria você apagar o incêndio para depois você tentar identificar por que aconteceu e buscar ações para que aquilo não aconteça de novo, ou caso aconteça, como que você consegue o mais rápido possível mitigar esse problema. Tá legal? Então, para uma empresa ágil, eu acho que empresa ágil hoje, para mim, é aquela empresa que entende bem os problemas que está ali para resolver. E quando entende bem, aí sim vai escolher a melhor forma de resolver o problema. Nesse contexto, desse tipo de empresa, porque aquela empresa que, como eu disse, que só acha o produto a um metro, tem um monte de post-it na parede, as pessoas ir de bermuda, etc. Isso não é uma empresa ágil, tá? Muito pelo contrário. Isso não, eu considero como uma empresa normal hoje. Não tem diferença nenhuma, né? Muitos ainda já começaram a perceber que isso não faz diferença nenhuma. Empresa ágil é aquela que sabe resolver problemas de maneira eficiente, tá? Agora, para essa empresa que sabe resolver de maneira eficiente, o que eu recomendo você como governança, tá legal? É você, primeiro, antes de pensar em observância, áreas de controle, riscos, etc., é você primeiro ter bem claro e definido quais são os papéis e responsabilidades de todo mundo que está ali envolvido, principalmente dos sócios. Porque uma empresa, ela tem muita facilidade em ter um caos instaurado internamente por conta de relações com os sócios. Ou se é um único sócio, qual é a relação que ele tem com a própria empresa? Se ele tem uma expectativa muito alta, ou se ele gere as finanças de maneira mais adequada, se ele confunde, né, algumas responsabilidades que não é dele, mas ele quer colocar o dedo em tudo, e aí ele acaba colocando, às vezes, a paixão na ponta dos dedos e toma uma ação precipitada ao ponto que pessoas que estavam ali avaliando de maneira mais racional, né? Ou seja, tem algumas decisões no mundo dos negócios que você tem que aceitar algumas perdas para buscar novos resultados, e faz parte do game, do jogo, tá? Enquanto você tem a paixão muitas vezes envolvida, você pode tomar decisões precipitadas, o que normalmente pode ser mais caro e aumentar o problema, tá legal? Então, para mim, uma estrutura de governança é primeiro você ter esses papéis e responsabilidades, você ter o alinhamento claro de propósito, você ter um alinhamento claro de valores. Perceba que isso tudo tem a ver com definições. O que, que a empresa está ali, por que, que ela está ali, quais são os valores que ela aceita e por aí vai. Depois disso, o que eu recomendo é você, por ter papéis e responsabilidades muito bem definidos, e quando você tem isso, você começa a dividir a sua empresa em ações, em grandes processos. À medida que você definiu isso, você começa a entender esses grandes processos, define-se objetivos para a empresa, cascateia esse objetivo macro para esses processos que você conseguiu segregar as suas responsabilidades e começa a medir se está indo bem, se não está. Bad performance, pô, tá indo bem, não tá, tá indo. Aí depois que você passou dessa etapa de você medir isso, porque quando você decide medir, você tem que estar preocupado, primeiro, em identificar o que você precisa medir, definir uma métrica, né, como você vai medir aquilo, e principalmente como é que você vai reportar isso. Reportando isso, você está construindo um senso de monitoramento, de prestação de contas. Então, você precisa criar esse ritual de você parar como dono ou como líder e avaliar como é que as coisas estão indo, baseado nos papéis e responsabilidades e, sobretudo, objetivos daquela equipe, tá certo? Então, à medida que você vai fazendo isso, você tem agora não preciso chamar de comitê de performance, não precisa dar esse nome, mas o quão mais formatado, o quão mais
essa entidade, né? Você criar, temos um espaço para falar sobre performance. Melhor é porque as pessoas começam a entender que elas têm que prestar conta sim, e não é só aquele e-mail que ninguém vê, tá? Porque se você não cria, cara, igual feedback, se você não cria um ritual para feedback, as pessoas não vão encarar que de fato está acontecendo e não podem levar a sério, tá legal? Então é importante você criar esse rito de monitoramento. Depois que você conseguiu evoluir isso, eu recomendo você começar a olhar para conduta e ética. É você construir um canal que as pessoas se sintam à vontade a colocar pontos de melhoria, denunciar algum fato que não esteja ligado ao propósito, aos valores da empresa. Ou seja, você tem um canal de denúncias, não precisa ser sofisticado, é você pensar da melhor forma para você construir isso, mas que você cria uma blindagem, né, um ambiente de segurança para que evite qualquer pessoa que chegue na sua equipe, na sua empresa, construa uma subcultura tóxica e vai gerar problemas. Então, construir isso. E depois você avaliar comitês, ou a palavra comitê pode ser muito sofisticada, mas você criar um grupo ou um ritual para você começar a identificar quais são os riscos daquela performance que você começou a acompanhar, das responsabilidades que você conseguiu segregar, dos objetivos que você conseguiu definir. Então, é você avaliar qual é a relação de riscos que você tem com relação a todos esses processos que estão sendo executados ou objetivos que você definiu. E você tem uma pessoa ou uma equipe olhando para isso. Se você é uma empresa pequena, está começando agora, é você ter esse mindset que você tanto tem que olhar para a forma de pensar, né? Que você tem tanto de olhar para a performance, mas também entender o que pode dar de errado, o que pode ser surpresa, aquele resultado está acontecendo, mas é sustentável, as pessoas estão fazendo com a sua empresa está confortável com isso, ou você já está no talo, operacionalmente falando. Então, se você tiver um novo grande cliente, você não vai conseguir atender. Tão simples quanto. Então, você vai ter a frustração daquela pessoa acreditar no seu discurso e na hora de entregar você não concretizar. Isso vai jogar contra a sua própria marca. Então, estar atento à demanda e o momento que a sua empresa está, extremamente fundamental para você definir qual é a melhor governança, tá legal? Então, eu dei algumas dicas evolutivas, evidentemente, que a sua empresa precisa se preocupar. Agora, a sua empresa já é grande, já está estruturada e não tem nada disso, então a ordem, na minha cabeça, lógica, é a mesma. É você começar a passar sobre papéis e responsabilidades, segregar isso muito bem, definir processos, objetivos, monitorar os indicadores de resultado, olhar conduta e ética, baseado nos valores e propósitos, depois você gerenciar os riscos que estão ali. O formato, se vai ser comitê, se vai ser um grupo, se vai ser você com você mesmo, define rituais. É importante você definir rituais. Todo mês, no dia tal, vai acontecer isso. E as pessoas terem compromisso para isso. E se elas não começarem a ter compromisso, você como líder e você como dono, você tem que decidir quem é que tem que fazer parte da sua empresa, tá? Eu costumo dizer que nenhum colaborador compra o risco da empresa, e está tudo bem com isso. Então, o dono também tem que se sentir no direito de não comprar o risco do colaborador que não quer contribuir, tá? É uma relação franca e transparente, tá legal? Muito bem. A última pergunta que a gente recebeu aqui é como melhorar minha cultura de riscos. Então, a gente comentou aqui de maneira indireta sobre esse ponto. Primeiro, é você conseguir, de alguma forma, colocar que esse é um valor importante para a companhia. Os valores da companhia têm um poder tão grande, por quê? Porque é aquilo que você define como hábito, como com comportamento esperado que os seus colaboradores precisam ter. Se você não tem essa definição clara, o que vai acontecer? As pessoas que vão chegando na empresa vão começar a definir isso. Evidentemente que com boas intenções ou por conta de vícios acaba colocando questões negativas dentro do contexto, tá? Então é importante você reforçar isso, para as pessoas entenderem quando podem exigir e quando estão devendo. Tá legal? Então, é você definir que a prevenção, que o cuidado, que a qualidade, que a exposição indevida e irresponsável de exposição de riscos não é aceita, que precisa ser colegiada e por aí vai. Eu já passei por algumas empresas quando eu fui consultor, que eu via a área de compliance sofrendo, por quê? Porque o pessoal era uma empresa de varejo, das lojas falava, a gente assumiu o risco e fez porque isso traria um bom resultado. Poxa, e quando dá problema? A gente pode cobrar o resultado financeiro negativo dessa pessoa que assumiu? Aí ela não vai querer, né?
Agora, quando dá certo, a pessoa se ela começa a se achar aquele administrador fora da curva, né, o Steve Jobs, que trouxe o resultado para a empresa porque ele viu algo que ninguém viu, ele começou a tentar tentativa e erro, uma hora dá errado. A gente tem histórias de empresas centenárias, inglesas, que por conta de exposições e assunções de risco negligentes, fizeram com que empresas centenárias fossem liquidadas por uma libra. Uma libra. Coloca no Google, depois você coloca aí banco inglês que foi liquidado por uma libra. Vocês vão ver o exemplo de pessoas que foram buscando resultados, que foram se usufruindo dos bônus por conta desse resultado, ninguém estava olhando e aí, de repente, era tarde demais. Tá? Então, é você reforçar a preocupação, esses pilares de prevenção, de segurança, de ética, dentro dos valores da sua empresa. Você colocou isso? Legal. Comece a comunicar isso. Faça fazer parte do seu documento de conduta e ética. Você não tem? Comece a montar isso. Pesquisa na internet que você vai ter vários modelos para isso, de conduta e ética. Tá? No programa Código Terra, a gente tem até um exemplo para isso. Para quem se aproveitou a oportunidade de estar fazendo parte do programa, vai ter lá todo um template bonitinho para fazer isso acontecer. Tá? Fez isso, legal. Aí você vai começar a fazer o processo de comunicação e treinamento, aculturamento propriamente dito. É você demonstrar com exemplos, com comunicação, com esclarecimento de conceitos. Como eu disse inicialmente, algumas pessoas confundem gestão de riscos com gestão de planejação. Gestão de planejação é uma parte da gestão de riscos, é uma parte que já está respondendo a algo materializado ou identificado tardiamente, na maior parte das vezes. Agora você precisa antecipar isso, identificar coisas que podem dar errado para que o seu plano de ação aí sim seja com maior tempo. Lembra aquele lance de você identificar a característica do seu problema? Você tem tempo ou não tem? Ele é mais simples ou ele é complexo? Ele tem formas já estabelecidas para resolver ou não tem? Então, você precisa... Quanto mais você se antecipa, melhor é. Ah, isso pode gerar mais trabalho para mim. Isso, na verdade, pode eventualmente fazer um debate que melhore sua vida, um novo investimento seja feito e por aí vai. Tá? Porque quem está administrando a empresa está olhando a floresta, não necessariamente sabe a característica de cada árvore. E se ele tivesse essa necessidade, não precisaria ter tantos gestores dentro de uma empresa, né? Então, o gestor tem que ter o seu senso de dono, por isso que eu falei lá no início. Você tem um pensamento crítico e um pensamento e agir como dono, faz parte disso. E você, por exemplos da diretoria, demonstrar essa preocupação, a sua diretoria demonstrar preocupação com prevenção, com sustentabilidade. Ah, tem metas a serem batidas. Legal. Então vamos bater as metas de maneira razoável, de maneira transparente, de maneira segura, e não aquele resultado que, depois de 2 meses que você bateu, gera um passivo maior do que o próprio resultado. Né? O passivo, talvez, o que eu quero dizer com isso? É você gerar um custo ou um prejuízo ou uma exposição muito maior do que aquele próprio resultado. Por exemplo, se você vender um produto que tem algum problema legal, você vender um produto que eventualmente os clientes se sintam lesados, e aí todos os processos que a sua empresa pode receber, pode chegar a um valor que, inclusive, é muito maior do que tudo que você ganhou de retorno, inclusive o investimento como um todo. Tá? Então, eu recomendo você começar, então, a se aproximar dependendo do tamanho da sua empresa, se aproximar da liderança, falar sobre a preocupação. Eu sei que é desafiador você chegar para pessoas que não estão acostumadas a fazer isso, a chegar e, do nada e falar, olha, é importante a gente olhar isso. Então, tenta levar exemplos de situações, se você tem condição interna, de falar, olha, pessoal, a gente tem um problemaço aqui. Mas leva um exemplo não só mostrando, olha, a gente tem esse problema. Olha, se isso acontecer, pode impactar aqui, 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 aqui. Tenta buscar exemplos de parceiros de mercado que já estão sofrendo eventualmente com esse tipo de problema. E aí você consegue materializar, digamos assim, aquele cenário que é hipotético, você consegue trazer ele mais para o mundo real, com exemplos. Os exemplos sempre ajudam as pessoas a entender melhor. E aí vai caber à administração acreditar, dar atenção ou não. O importante é, se der um problema muito grande, que fique claro que tinha condições de ser tratado antes. E aí o bom dono, o bom acionista, etc., certamente vai olhar para isso e vai escolher melhor quem administra a empresa. Tá legal? Então é isso. Cultura é algo que, enfim, você precisa ser plantado, cultivado para que isso de repente brote, né? As pessoas começam a absorver aquilo e agir
em prol daqueles exemplos, daqueles valores esperados. Tá legal? Então é isso, pessoal. Esses foram os pontos que a gente recebeu nesse Arena de Perguntas essa semana. Espero que eu tenha explorado os pontos de uma maneira clara. Se você quer se aprofundar sobre qualquer um desses temas, pode procurar a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, que a gente também está ao vivo lá com o pessoal do YouTube. Então, se você não é inscrito no canal, inclusive, se inscreve, ativa as notificações para você ficar ligado em todos os conteúdos que a gente solta por lá, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram de maneira gratuita. E, sobretudo, dentro das próximas ações que a gente tem dentro do nosso programa Código Terra, que a gente tem hoje já alguns profissionais que aceitaram esse desafio, que estão fazendo parte do programa e que certamente vão trazer futuramente esses resultados para vocês verem que aquilo que foi praticado na prática pode trazer resultados por pessoas que nunca olharam para o assunto e tiveram condições de organizar a sua empresa, gerenciar os seus riscos e gerar melhores resultados. Tá legal? É isso. Para o pessoal no Instagram, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês. E para os demais aqui do YouTube, um grande abraço. Um ótimo dia para vocês, uma boa semana e vamos com tudo. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.